Oi pessoal, aqui é a Hack e eu vim mostrar pra vocês as atualizações. Esse é o desenho que eu vou pintar nesse vídeo. Pintar, porque você sabe que eu pinto em off, eu só mostro as atualizações. Eu sempre esqueço essa palavra, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá o caderno, né? O caderno novo. Eu já fiz um monte de desenho já, gente. Já fiz um monte de desenho. Eu fiz esse aqui, que foi o primeiro, eu fiz de boa. Não gostei muito. Aí eu fiz esse aqui, quer dizer, eu gostei, né? Eu gostei o suficiente pra manter ele aqui. Depois eu fiz esse aqui, que era o do... Foi em fevereiro, olha. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo mesmo. Mas eu desenhei, tá? Eu pintei. Baseado aqui nos morros da minha cidade. Aí eu fiz esse aqui. Eu não lembro quando foi. Eu acho que foi... Também foi mais ou menos em meados de fevereiro. Que eu achei ele muito bonito. E parte dele é aquarela e parte dele é... O fundo é todo daquele negócio, daquele material que eu comprei de marcador. E a pintura dela toda é de aquarela. É uma pena que eu evitei de gravar isso de noite, né? Mas porque eu quero pintar hoje ainda, é por isso. Mas ela aqui mesmo, eu achei ela muito bonita. É uma personagem, né? É a Serene. Selene. Eu tenho que decidir se ela vai ser Serene. Eu acho que vai ser Selene, tipo lua. Selene. É a Selene. Agora sobre o nome eu não vou falar não, que eu tenho vergonha. Aqui, eu fiz um desenho de boa aqui. Eu até testei algumas coisas aqui. Eu acho que vocês não conseguem ver, mas por causa da luz. Mas, por exemplo, aqui, as partes escuras eu fiz com um tipo de aquarela. As cores frias eu fiz com uma aquarela e as cores quentes eu fiz com outra. E aqui, bem aqui, eu fiz mais azulado. Eu sempre faço assim o sombreamento ou com azul ou com roxo, né? No caso dele, eu fiz com azul. Mas aqui não diluiu muito bem, não. Então dá pra ver aqui mais ou menos uma mancha azul bem aqui. Mas paciência também, né? E teve essa aqui que eu fiz enquanto eu tava viajando. É tanto que eu botei aqui Serra Grande, 2 dos 4. Que eu achei muito fofinha. Também a personagem é a Ginger. É a Ginger, mas eu acho engraçado, na verdade eu acho engraçado isso, né, entre aspas. Que o nome dela, eu até faço piada, porque o nome dela é tipo o nome de uma pessoa ruiva, mas o cabelo dela é branco, então. Mas esse aqui eu fiz também misturado aquarela com marcador e o acabamento do desenho é todo em caneta esferográfica, em gel, né? É todo caneta esferográfica azul. Todo o acabamento do desenho é praticamente azul. Exceto essa parte aqui que ele é com a caneta marrom. Foi uma grande aquisição. Eu ganhei de presente de aniversário, inclusive. E aqui foi meus estudos de peônia, vocês vão saber no próximo vídeo. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo porque o vídeo que eu tô gravando, enquanto eu gravo esse, é com tinta óleo. E eu tenho que esperar a tinta óleo secar. Nessa já tem 2 meses que eu não posto. Então eu pensei, vou gravar um videozinho rapidinho pra ter alguma coisa, né? Alguma atualização. Mas aqui, esse aqui foi o estudo das peônias. É, Essa aqui foi a peônia mais recente que eu fiz. Apesar de estar com essa data, eu terminei de pintar ela, tipo, essa semana. E essa aqui foi a primeira. Eu fiz lá em Serra Grande também. Aqui eu coloquei também quais aquarelas eu usei, apesar de eu estar pintando com tinta óleo. E eu botei aqui do lado, eu não precisei botar nessa aqui, porque a aquarela que eu usei nessa foi essa. Como podem ver, tem umas manchas de água aqui, mas é porque na hora que eu tô pintando, eu posso ser um pouco distraída. Tem outros 2 desenhos também que eu fiz nesse caderno, mas como eu não gostei muito, eu tirei e botei no caderno de rascunho. Quer dizer, no fichário de rascunho, né?
Mas eu vou mostrar pra vocês amanhã porque o fichado de rascunho tá longe. É por isso. E hoje eu vou pintar esse aqui. Eu vou começar a pintar ele hoje, mas eu vou mostrar, quando amanhecer eu mostro pra vocês como ficou o primeiro passo da pintura, né? Que no caso seria a pele dele aqui. Como isso aqui é uma luva, eu ainda não decidi se eu quero fazer a luva branca ou se eu vou fazer a luva preta. Considerando qual é a ocupação dele, é um personagem também, gente, é o Levi. Eu não quero falar o sobrenome, porque eu tô vergonha. Mas é o Levi. Levi? Ai. Quando eu tiver coragem, eu falo. Mas assim, é um personagem meu também. E como a ocupação dele é tipo de luta, é militar, então eu acho que não faz sentido a luva dele ser branca, sabe? Eu acho que ela deveria ser preta. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se a luva dela for preta e o uniforme dele for preto, eu, vai dar muito trabalho. Entende? Talvez eu faça o uniforme dele vermelho, pode ser, né? Considerando o nome dele, mas o nome dele é Black Blood, né? Black Blood, né? Aí tanto faz, tanto faz. De qualquer modo, esse aqui é o Levi. Eu tô muito feliz de eu ter conseguido fazer ele com essa carinha bonita assim. Porque ele é bonito mesmo, tá? O cabelo é minha parte favorita. Eu amo fazer personagem masculino com os cabelos voando assim, sabe? Eu faço isso desde sempre. E eu fiz uma mão, né? Então eu acho que é motivo aqui suficiente para gravar um vídeo. É isso, até a atualização. Então, pessoal, vim trazer para vocês. Então, pessoal, vim trazer aqui para vocês os updates. Os updates, o que foi que eu fiz? Pintei o fundo com marcador, deixei assim mesmo, eu pintei com tipo um cinza esverdeado, algo assim. Comecei a pintar aqui esse negócio que provavelmente vai ser de bronze, mas provavelmente vai ser de ouro, não sei. E comecei a pintar a pele dele, né? Como podem ver, o pescoço tá mais escuro do que o rosto, porque faz sentido. Também passei um pouco de azul aqui no sombreamento, mas isso aqui eu acho que não vai ser rápido não. Talvez seja, né? Então agora eu vou fazer a outra parte da pele dele, que é começar a sombrear a pele dele. Também dá uma escurecida aqui no pescoço, fazer o sombreamento aqui das partes que são mais escuras. E ali também da parte de cima. Eu tô usando um pincel que eu tenho há bastante tempo. E esse pincel é muito gostoso, gente. Eu tive que comprar outros pincéis porque eu tinha estragado o pincel. Mas agora ele desestragou esse aqui, ó. Custou 35 conto, todos esses aqui. O mais fino tá todo desempenado, como podem ver. Mas paciência também, né? Mas eu amo esse pincel, ele é muito gostoso. Ele é tipo macio, sabe? E eu consigo fazer... Como ele é macio, ele até que segura um tequinho de água. Mas é um tequinho mesmo. Aí eu consigo fazer a aquarela aqui sem que as manchas fiquem muito proeminentes. Claro, se eu quiser botar manchas mais proeminentes, eu boto mais água, né? Porque é assim que funciona com a aquarela. Mas assim, eu consigo fazer esfumados bonitos. Por causa do pincel. É, eu acho que eu vou ter que fazer os botões primeiro, porque como o uniforme é preto, se eu fizer os botões depois, o que é que vai acontecer? Eu esqueci. Vai acontecer alguma coisa. Eu vou pintar, acabar pintando na hora que for pintar aqui os botões, eles vão ficar meio sem cor, sabe? Mas foi isso que aconteceu. Ah, eu trouxe um negócio aqui. Eu não mudei nada desde do último episódio, né, que eu fiz isso aqui. Mas eu botei algumas folhas sulfites aqui, para caso eu queira usar. E aqui atrás tem os desenhos que eu disse que eu fiz de boa. Aqui, como podem ver, eu fiz esse desenho no outro caderno, né? Eu já tirei já como podem ver, foi em fevereiro. E aqui eu botei, eu, eu coloquei aqui o que eu achei que eu precisava resolver, melhorar da próxima vez que fizesse. O que não aconteceu ainda. Foi aqui que eu lembrei
O quanto eu amava esse pincel. Não assunta, eu acho que vocês não estão conseguindo ver as manchas. Agora consegue. Mas eu amo quando as manchas ficam assim, sabe? Meio delicadas, ao mesmo tempo que é evidente que é aquarela. Eu amo quando fica assim. E aqui eu fui... Aqui eu botei também os meus erros e botei qual era a aquarela. E eu fiz aqui uma personagem também, que é a Ginger. Eu tô tentando descobrir qual vai ser o estilo da Ginger, né? Mas ainda não defini. Eu acho que ela vai ter cabelão assim. Mas aqui eu errei a distância entre os olhos, então meio que ficou negociado. E eu tava também testando fazer o acabamento, tanto nesse aqui quanto nesse aqui. Eu tava testando fazer os acabamentos com caneta colorida, né? Caneta, no caso, essa aqui foi a roxa. E essa aqui eu utilizei a sombra roxa também, então meio que ficou uniforme. Mas esse aqui eu não utilizei sombra fria, sabe? Eu não utilizei nada de sombra fria, eu utilizei um marrom mais escuro aqui, porque eu também fiz e pensei, nossa, que preguiça. Foi isso que eu pensei. Então meio que, exceto por algumas partes, meio que aqui ficou mais evidente que o sombreamento foi roxo. E aqui eu fiz marrom, né? Mais um pouco e até... Se eu tivesse insistido um pouco mais, eu acho que até que eu ia conseguir fazer um efeito de cor aqui, mas eu não insisti, é isso. E aqui tem os últimos os papéis que eu não usei, né? Ah, esse aqui eu também fiz em serra. Eu tava fazendo os testes aqui, tanto com caneta esferográfica, que eu amo fazer esse negócio assim, quanto com marcador. E ainda sobrou esse papel em branco que eu não usei até hoje. E depois eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer com ele. Eu tenho alguns papéis aqui que eles são... Eu não sei se eu vou pintar pro lado de fora ou não. Mas aí eu vou decidir. É isso. Ele é meu prato de comida. Quer dizer, tá vazio, mas era meu prato de comida. Então eu vou continuar aqui com este bonito. E eu tô meio agripada, gente. Vocês acreditam nisso? Oh, misericórdia. Eu tô curando da gripe, na verdade. Vou continuar aqui com esse bonito. Eu não sei que cor eu vou fazer aqui, mas provavelmente não vai ser branco, porque eu já manchei isso, né? O pescoço dele, mas eu vou definir aqui as formas dele, do rosto dele. Vou começar a botar sombreamento e quando escurecer eu volto. Quer dizer, quando tiver uma coisa diferente eu volto. É isso. Até o próximo momento. Então, pessoal, atualizações da pintura. Eu pintei algum... Na vida real tá mais óbvio as mudanças, né? Eu pintei o olho dele de um rosa muito negociado. E depois que eu pintei o olho dele, eu percebi quão torto tá. Mas a sorte é que ele tá torto pros dois lados, sabe? Ele tá torto simétrico. O olho dele tá olhando pra cá, tá torto pra cá e tá torto pra cá. Ou seja, ele tá olhando pra cá. Não está torto. Eu tentei escurecer algumas coisas aqui, mas eu não sei se ontem foi frio demais ou se eu usei água de menos. Não sei qual foi que aconteceu, mas foi isso que aconteceu de ontem pra hoje, né? Eu tenho que definir algumas coisas novamente, porque não tem porquê, eu tenho que definir. Na verdade, porque eu preciso de definição, né? Senão não adianta fazer um desenho. E eu tenho que tomar coragem para fazer um sombreamento maior, mas eu não quero tomar coragem para isso, não. Mas eu preciso tomar coragem, sabe? Entende? Bonilha continua aqui, meio ciumenta. E lá tá o gato dormindo também. Otávio, tá ali dormindo, Otávio. Bonilha tá aqui do lado. E aqui tá meu desenho que eu vou pegar hoje. Até a próxima atualização. Eu espero que eu já tenha terminado a cara dele. Passei aqui pra dizer, pessoal, que deu errado. Deu errado. Quer dizer, por que tá com essa mancha aqui, gente? Tá, essa aqui até vai. Mas essa aqui, por que tem uma mancha aqui? Eu tô pensando em pintar com marcador.
Ou então refazer, né, algumas partes até que vai. Agora outras partes... Rapaz, eu confio no processo, tá muito difícil hoje. Então, pessoal, as novidades do desenho aqui é o seguinte. O uniforme dele vai ser preto. Quer dizer, vai ser vermelho. Por quê? Porque o preto acabou. O preto acabou, gente. O preto acabou. Mas dito isso, pintei com o marcador no final das contas. Por que aqui tá manchado aqui embaixo, não? De qualquer modo, pintei com o marcador mesmo e foi isso. Eu vou pintar de vermelho o uniforme dele. É isso. Pra combinar com o olho. Eu podia ter pintado de verde, né? Mas eu quero que combine com o olho, então eu vou pintar de... Quer dizer, o verde vai combinar com o olho também. Mas assim, eu vou pintar de vermelho porque eu não quero pensar muito, não. Talvez eu pinte de verde mesmo, eu acho que o verde tá soprando. É isso. O preto acabou no meio do cabelo dele. Então por isso que tá meio castanho. Porque era pra ser preto, preto. Mas como o preto acabou, gente. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito nisso. Eu tô indignada aqui. É isso. Então, pessoal, as atualizações. Pintei aqui o... Qual é o nome mesmo disso? O casaco aqui, de vermelho, como eu disse pra vocês. E a luva aqui tá branca mesmo, no final das contas, porque o preto acabou, eu falei. Já falei que o preto acabou? Então, o preto acabou. Ainda falta pintar a moeda e fazer aqui o contorno, né? Que eu vou fazer com caneta nanquim, que eu tenho ainda. Que bom, né? O rosto dele eu tive que fazer os acabamentos com a caneta esferográfica. Foi isso também, né? Isso aqui foi que eu tava testando fazer um negócio, mas eu só deixei a mancha aqui, pronto. E fui andando. Eu queria fazer todo de aquarela. É, né? Querer não é poder. É isso que eu tenho a dizer. Mas assim, esse uniforme vermelho me passa tanto uma vibe assim de inglês, sabe? Eu acho que vocês sabem, assim, né? É porque o uniforme dos ingleses, o dos casacas vermelhos era vermelho, né? Sabe o que eu percebi agora? Quão torto isso aqui tá. Esse ombro tá muito mais maior do que esse. Eu acho que ainda dá tempo de eu pintar aqui essa parte aqui e fingir que é só uma foto de uma foto. Eu acho que alguém vai pro caderno dos estudos, hein? Vai receber uma bela de um post-it aqui escrito ombros desproporcionais? Não, ombros tortos. Não, ombros casaco torto. Refaz. Isso porque o casaco era pra ser preto. É a vida, mas assim, pelo que eu tô vendo tá satisfatório, mas pena que eu vi isso aqui, porque se eu não tivesse visto isso aqui, acho que ele vai ficar aí mesmo, é isso. É isso. Então, eu vou terminar aqui o que preciso, que no caso é transformar isso aqui em um negócio de bronze. E isso aqui, fazer uns... E fazer o acabamento aqui, né? Isso aqui eu vou tentar pintar aqui, ó. Porque como é desse vermelho escuro, provavelmente vai ficar meio roxo. Meio laranja, na verdade. Mas aí, paciência, né? Quem mandou eu errar aqui? E eu tenho que fazer o acabamento aqui no fundo também. E eu vou trazer o sombreamento aqui disso aqui não, porque eu vou pintar, né? Mas talvez eu termine aqui também. É isso, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, terminei o desenho. Como podem ver, tentei dar um jeito ali. O preto voltou a funcionar, mas foi tipo assim, por instantes. Depois, quando eu precisei dele de novo, não voltou a funcionar. Terminei a medalha aqui, fiz o contorno aqui. Dei uma fechada nesse zóio aqui, que tava mais aberto do que esse.
Depois que eu terminei, eu percebi o quão torto esse desenho tava, mas quem me mandou fazer a mão livre, né? Aí, aqui também, botei umas carinhas nos botões. Não era pra ser, né? Mas parece umas carinhas. Essa aqui parece uma carinha manchada de sangue, ó. Olha só. Não parece? E essa aqui também. E aqui eu fiz também. Aqui eu tentei até resolver, né? Mas, gente, inclusive aqui deu até uma descascada. Aqui deu até uma descascada. O papel não tocou, não. Mas não sangrou pro outro lado. Então está bem. Está tudo bem. Quer dizer, sangrou aquelas partes ali. Mas a parte do... que me deu trabalho... Ah, sangrou sim aqui, ó. Deu uma sangradinha mesmo. Mas aqui não sangrou. Não sujou o papel de baixo, então tá tudo bem. E eu botei minha assinatura aqui escondida. Tá vendo aqui a assinatura, ó? Camuflada, escondida. Aqui a data aqui, tá vendo aqui? Ah, não tá? Então. Mas tá aqui a data. E foi isso. É esse o vídeo de hoje. Se gostou, dá like. E se não for inscrito no canal, se inscreva. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.